tive que entender que perder no plano de Deus não é o fim. Tem um propósito. Gente, tudo é um propósito. Tudo é um propósito. Perdas na sua vida não significa o fim. Significa que Deus está administrando alguma coisa dentro de você. Deus está modificando alguma coisa dentro de você que é necessária. Para não ser como se fosse um bloqueio, um impedimento entre você e Deus. Então Deus vai te reconstruir. Não adianta fugir disso, porque Deus nos reconstrói para a glória do nome dele. E o Reginaldo, um abraço, meu irmão, bom ver as pessoas que nos acompanham sempre, sabe? Sendo edificadas por Deus e também pelos comentários que elas escrevem aqui, edificando outras pessoas. Glória a Deus. Isso é muito importante. E ele comentou algo aqui, tá parecendo Jó. Exatamente. Olha só, tem tudo e de repente não tem nada. Nada. Meu Deus. Isso eu sempre falei isso lá em casa. A nossa história é muito parecida com Jó, mas assim, ainda não chega nem aos pés, porque Jó perdeu bens, ele perdeu filhos, ele perdeu tudo. Perdeu tudo. Ainda mas o coração dele sempre teve em Deus, né? É Deus que fala, né? Ele é um homem íntegro, Deus que chama atenção, né? É o único. É uma semelhança de perda, né? Outras mais. É uma semelhança de perda. Isso, né? Umas menos, outras mais. Sim. E foi o caso. Mas você sabe que tempos depois, em que a gente começou a entender por que Deus permitiu tudo isso passar, o meu padrasto, ele virou e disse, uma certa vez, eu estava saindo do banco, escute isso aqui, porque isso aqui pode falar com algumas pessoas. Estava saindo do banco e ele tinha em torno de $30 mil dentro da bolsa dele em espécie. E ele falou que naquele dia ele ia pegar esse dinheiro para a gente usar assim, no dia, para sair, comprar, fazer as coisas. E de repente, no caminho do banco até o carro, ele passou em frente a uma igreja. E ele ouviu claramente o Espírito Santo falar com ele: entra dentro da minha casa, entra dentro dessa igreja, porque eu vou falar com você. Eu tenho um propósito. Ele entrou, ele disse que ele costumava sempre sentar lá atrás, e de repente ele estava lá na frente, ele não sabe nem como, ele foi parar na frente da igreja, pertinho do altar. E de repente o pastor ali começou a ministrar. Deus está pedindo o seu tudo. Deus está pedindo que você entregue aquilo que muitas das vezes o seu coração está cheio. E ele falou que no dia ele sabia que Deus estava falando com ele para ele pegar tudo que estava dentro da bolsa dele e entregar no altar. E ele reteve. Então aí nos ensina também sobre a obediência. Porque a obediência, ela pode te livrar de muita coisa ali na frente. Coisas que a gente não sabe que vai acontecer. Coisas que já estão preparadas e que o Senhor, por algum motivo, está nos colocando dentro daquele lugar, naquela igreja, para ouvir aquela palavra, para nos livrar de alguma coisa. E o meu padrasto, na época, ele não entendeu isso. E ele disse que da mesma forma como ele entrou, ele saiu com dinheiro. E aí, tempos depois, tudo isso aconteceu. Anos depois se passaram e ele olha para a gente e ele diz: eu sei que se eu tivesse colocado no altar aquilo que para mim era nada, aquele dinheiro que estava dentro da minha bolsa era nada, e Deus sabia disso. Mas se eu tivesse colocado no altar, Deus teria triplicado. Mas por eu ter retido, por eu ter mostrado para Deus que o dinheiro estava acima dele, então ele me tirou tudo. Aí entra também biblicamente a história do jovem rico. Exato. Tem muitos querendo seguir e servir Jesus, mas não deixa a oferta no altar. Porque para a oferta ser santificada, precisa estar no altar. Quem santifica não é a oferta, é o altar que santifica a oferta. Perfeito. Jesus disse, então é necessário, muitas vezes, deixar no altar aquela mágoa, aquela dor e muitas vezes uma riqueza. Riqueza daquele momento. Muitas vezes. E ouvir a voz de Deus e não fazer, existe um preço. É o principal.
É ouvir a voz de Deus, é ser guiado por essa voz. Meu Porque Deus. se você for guiado pela voz do seu coração, ele é corrupto, ele é enganoso. Primeiro que é uma dádiva e um dom ouvir a voz de Deus. Exato. Ter o discernimento é Deus Uhum. e não fazer. É quase um pecado se não for. Meu Deus! É. Então, daí, eu pude entender que nesse processo da gente perder tudo, foi também um propósito de Deus de nos enraizar. Eu acho que para o que eu vivo hoje, era necessário em mim raiz. É que Deus há diversas formas de falar com as pessoas, né? Uhum. E às vezes ele precisa mexer um pouquinho mais forte, né? Precisa. É que nem muitas pessoas falam ali do vento de Deus, sei lá, seja para o fôlego de vida, para algumas coisas. Mas o vento que derrubou a casa de Jó, muita gente fala, não é de Deus. Não tô falando que foi exatamente dele, mas por que não pode ser dele? Qual o propósito daquilo? O Deus não faz só coisas que venham a falar, nossa, Deus me deu isso. Pelo contrário, ele provoca as perdas para, como falou, perder ou ganhar. Porque, já diz, né, o mundo já é do maligno. Então, quando você está perdendo algo que é terreno, você está ganhando algo do céu, né? Esse foi o propósito, né? Quando teve ali a conversa entre Satanás e Deus. Então, Jó é tudo isso mesmo? Vamos ver. Vamos ver se ele é um homem íntegro, um homem de Deus, isso e aquilo. Toca. E vamos ver se ele vai continuar glorificando seu nome. Então, o coração de Jó não estava nos bens. O coração de Jó não estava nos filhos. O coração de Jó estava em Deus. Então, é sobre isso que eu comecei a falar. Então, nada pode estar acima de Deus. Dinheiro, filho, marido, esposa. Por mais importante que seja. Família é um projeto de Deus, mas está sempre abaixo de Deus, ao meu ver. Isso é total. Existe um trono no seu coração. Quem está sentado nele? Como diz o meu amigo pastor Isaías Ramin. Um beijo, um abraço, meu irmão. Amo sua vida. Quem está sentado no trono do seu coração? Sua esposa? Tá errado. Seu filho? Sua filha? Tá errado. Seu trabalho, seu dinheiro? Tá errado. Quem deve estar nesse trono é Cristo. A idolatria, ela também acontece. De diversas formas. Diversas formas. As pessoas acham que idolatria é só na imagem de barro. Mas não, a idolatria pode estar no dinheiro. A idolatria pode estar no teu marido, pode estar na tua esposa. E Deus abomina esse tipo de coisa. A gente não pode idolatrar. Eu amo, meu amor é incondicional. Mas esse amor por Jesus, ele tem que estar acima. Então, se for para falar de Jesus, se for para se entregar para ele, então, meu querido e minha querida, faça por completo, faça por inteiro. É vertical. Deus, ele não vai te dividir com ninguém. Você entende isso? Sim, total. A gente já ouviu e a gente sabe que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Sim. Então, é prioridade. E essa prioridade, essa honra e essa glória, a gente tem que dar a Jesus Cristo. E apóstolo, Só, você já Rodrigo. tinha 18 anos aí, né? Quando tudo isso começou a acontecer, você já tinha discernimento, Ufa! você já era uma adulta, vamos dizer assim. É. Você já sabia que a coisa tava diferente. Tava